Bem, senhores, boa tarde. Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista. Eu já queria dar aí o boa tarde para Barus e nossos amigos lá de São Paulo. E antes de anunciar a sessão de hoje, alguns anúncios. Vocês estão vendo que o auditório está colorido aí. Nós estamos na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que é um programa importante do hospital. E o Tomás Dora, que é o engenheiro responsável, quem tem organizado isso tudo, fica aí o agradecimento por todo esse empenho. Na próxima sexta-feira, no dia 1º, nós vamos ter a sessão Sexta Consciência, vai ser diagnóstico por imagem. O responsável é o Cláudio Tinoco Mesquita, e o tema vai ser Anatomia e Fisiologia, a tomada de decisão na doença coronariana com técnicas híbridas. Os apresentadores vão ser o Cláudio Tinoco e o Carlos Eduardo Rochite. Como debatedores teremos o Dr. Paulo Dutra, o Dr. Evandro Tinoco e o Dr. Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha. Já queria, antes de anunciar logo a sessão da quarta da semana que vem, que é uma sessão que vai ser organizada pelo Dr. Alexandre Bandeira, staff da casa, sobre o tema Coexistência da doença aterosclerótica obstrutiva coronariana e carotídea, estratégia terapêutica. Também tem vários debatedores que a gente anuncia um pouco mais à frente. Hoje, especificamente, então, eu queria dar as boas-vindas aos nossos colegas do IECAC, que é uma instituição irmã do Procardíaco. Na realidade, estava sentado ali antes da sessão conversando com o Dr. Moisés Gamaschi sobre a história do Procardíaco e talvez, principalmente para os residentes que podem não conhecer muito bem a história, o Procardíaco foi fundado, aonde hoje é o IECAC, no antigo Hospital dos Radialistas. A história é um pouco mais longa do que essa. O Dr. Moisés me falou que em 15 minutos me contaria tudo, eu infelizmente não vou ter 15 minutos aqui, mas sem dúvida nenhuma, desde do seu nascimento, que Procardíaco e IECAC, na ocasião o Hospital dos Radialistas, são instituições irmãs e com um vínculo muito forte. Já há algum tempo eu tinha proposto ao Dr. Dani Cruxman que pudéssemos ter uma sessão conjunta do Procardíaco com o IECAC. E o Dani, com seu espírito acadêmico, que já é conhecido de todos nós, e sempre com o objetivo de poder difundir todo esse conhecimento cardiológico, principalmente no que tange a semiologia cardiológica, onde ele é reconhecidamente um profissional diferenciado em relação a essa sua formação. Ele tem nos trazido aqui, já é o segundo caso esse ano, não é, Dani? Tivemos um no primeiro semestre e o segundo caso agora no segundo semestre. Então, Dani, eu queria agradecer muito a parceria do IECAC com o Procardíaco. Para nós é uma honra muito grande recebê-los aqui. Queria agradecer muito, não só a você, como aos demais colegas, a doutora Verônica Pinto, que vai ser apresentadora, e os debatedores, doutores Márcio Montenegro, Edgar Quintela e Jorge Leonardo Figueiredo Pinto, que vão compor, então, a nossa mesa de debatedores. E queria, então, finalizar que essa parceria IECAC Procardíaco, que já faz 60 anos, ela será comemorada no dia 28, na realidade no mês de novembro, teremos todo um mês de comemoração, com algumas sessões, alguns eventos acontecendo, e especificamente no dia 28 de novembro, teremos, então, aqui um dia festivo, de 8 até às 5 horas da tarde, onde teremos
curtíssimas apresentações, onde não serão aulas, falaremos muito mais de histórias e de conquistas do hospital. A proposta não é fazer sessões clínicas, nem algo que... E, naturalmente, lembrar de pessoas importantes para toda essa construção do hospital e das suas demais parcerias. Não queria me alongar mais, queria que o Dani assumisse o lugar da moderação e agradecer a presença de todos mais uma vez. Boa tarde a todos, eu vou ser bastante rápido. Primeiro agradecer mais esse convite, e eu também tenho uma ligação visceral com o Procardíaco. Eu já frequento o Procardíaco desde 82, quando vim aqui acompanhando o professor Carvalho Azevedo, e estou no Instituto desde essa época, quer dizer, quase 40 anos, e lá que o Procardíaco iniciou, então é uma ligação realmente muito significativa. Muito bem, eu quero dizer que esse caso é um caso que eu acho que os senhores vão gostar, é um caso que eu já conheço desde 2015, mas teve desdobramentos, e só por uma questão de consideração, eu queria dizer que esse caso já foi apresentado, em parte, num congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular em Florianópolis, ano passado, por 2 ex-alunos nossos, que é o Rodrigo Lima e a esposa dele, Maria Lima. Não estão mais com a gente, seguiram seus caminhos, mas eu acho que é importante registrar. O caso vai ser apresentado pela Verônica, nossa residente. Estaria aqui o Leonardo, também nosso residente, mas está de férias, mas ajudou na elaboração do caso. E teremos como debatedores o Dr. Márcio Montenegro, que é o chefe da hemodinâmica, Edgar Quintela, que é o segundo na hierarquia da hemodinâmica, e o Dr. Ricardo Viváqua, que eu pedi a ele, porque tem uma ergospirometria no caso, que foi feita pelo Salvador Serra, e eu pedi muito, que não pôde vir, eu pedi muito ao doutor Ricardo Viváqua, que com a sua experiência mostrasse realmente, analisasse essa ergospirometria. Então, Verônica, pode começar. Então, boa tarde a todos, né? Como o Dani falou, eu sou a Verônica, R1 de Cardiologia lá do IECAC. Queria dizer que para mim também é um grande prazer estar aqui, podendo apresentar esse caso clínico para os senhores. Agradecer ao Dani também pelo convite. Então, a gente vai falar, né, sobre uma correção percutânea de complicação cirúrgica após um procedimento de troca valvar mitral metálica. Começando pela anamnese, né, identificação. APS masculino, 58 anos, branco, casado, trabalha como técnico químico, é natural do Rio mesmo, reside em Japeri e é católico. A queixa principal dele era cansaço e falta de ar. Aí ele relata que aproximadamente 34 anos teve o início de quadro de cansaço associado à dispneia aos médios esforços, no caso sem demais queixas associadas. Ele nega acompanhamento médico na ocasião, e aí durante uma consulta com o médico do trabalho, ocasionalmente foi notada alterações na ausculta cardíaca, e então ele foi encaminhado ao cardiologista. Aí ele foi diagnosticado com uma cardiopatia reumática. Em 11 de novembro de 93, então foi realizada a primeira cirurgia para troca valvar, no caso foi feita em São Paulo, por uma prótese biológica. Aí o paciente alega ter permanecido assintomático por 11 anos, e aí em 2004 ele voltou a apresentar esse cansaço e dispneia aos esforços, com piora significativa a partir de 2010, quando o sintoma veio a se manifestar até mesmo em repouso, associado à ortopneia e dispneia paroxística noturna. Ele refere que no período foram necessárias diversas internações por conta de descompensação do quadro. E aí, em 2011, em maio, ele realizou a segunda cirurgia para troca valvar, que foi feita no IECAC, e na ocasião por uma prótese metálica. Apresentou melhora clínica até 2017, quando ele voltou a apresentar esse sintoma de dispneia aos médios esforços. Há aproximadamente 1 ano, ele relata também uma queixa de tontura, foi diagnosticado com uma arritmia que ele não soube especificar e feito implante de marca-passo. No momento lá do exame físico, ele mantinha essa queixa de dispneia aos médios esforços, negava síncope, ortopneia, dispneia paroxística noturna, precordialgia ou qualquer outro sintoma. De HPP relevante, ele era hipertenso e tinha essa história de febre reumática.
Os medicamentos em uso, ele fazia enalapril de 10 mg, de 12 em 12, espironolactona de 25, uma vez ao dia, furosemida de 40 mg, uma vez ao dia, o Marevan de 5 em dias alternados e a penicilina benzatina de 21 em 21 dias. Na história familiar, nada de relevante, a social também nada de relevante. Negava tabagismo. Ao exame físico, o paciente estava lúcido, orientado, em bom estado geral, acianótico, normocorado, hidratado, eupineico em ar ambiente, apresentou um ordelo em olho direito e um pterígio em olho esquerdo. A cavidade oral era em bom estado de conservação. Sentado, a gente notou uma pulsatilidade moderada em região cervical e supraclavicular, principalmente à esquerda. E essa pulsatilidade aumentava com a expiração, né? Que nos remete a uma pulsatilidade arterial. O tórax era atípico, com presença de cicatriz inframamária direita, cicatriz da fúrcula ou apêndice tifoide, tinha a presença da bolsa do marcapasso, além de um dado importante que é um rastejo sistólico que a gente observou. Tem até um videozinho que eu vou mostrar mais pra frente. A em decúbito dorsal, a gente notou uma flacidez jugular, mas não tinha turgência, e ele apresentou um discreto esforço respiratório. Os pulsos eram de amplitude normal a discretamente diminuída e tinha relação membro superior e inferior preservado. Abdômen sem alterações, palpou-se uma impulsão leve do ventrículo direito em região paraesternal esquerda baixa e também apêndice tifoide. Não palpou frêmitos, o ictus tinha um epicentro na linha axilar posterior, no 6º ao 7º espaço intercostal esquerdo. Aí na ausculta cardíaca, em decúbito dorsal, as bulhas eram normofonéticas, o ritmo cardíaco regular, tinha um sopro holosistólico de 2 cruzes em 6, rude, com cliques, e era mais audível em região do mesocárdio, foco aórtico acessório e pulmonar. Tinha também radiação para o dorso, clavículas e carótida direita. A gente notou algumas extrasístoles e o sopro não se alterava após as pausas. A gente percebeu em decúbito lateral esquerdo uma B3 e com as manobras foi Ribeiro Carvalho positivo, inalterado em posição ortostática e aumentou discretamente com a manobra isométrica. Essas eram as características do sopro. Miocárdio, então, a gente percebe, tá bom assim? Que ele tem um sopro holo, só de ver as bulhas, e um sopro holo sistólico. Ela descreveu como 2 cruzes em 6, mas talvez a gente pudesse considerar de 2 a 3 cruzes em 6. A gente pode ouvir, inclusive. Pode aumentar um pouquinho? Acho que não dá para aumentar mais, tá? Tá. Próximo. Em decúbito dorsal, no foco mitral, já se percebe a terceira bulha, o ritmo em 3 tempos, terceira bulha. Primeira bulha, segunda bulha, uma B3, inclusive acompanhada de um ruflagem difuso. Ritmo em 3 tempos. Muito bem. Pode continuar. Aí a ausculta pulmonar não tinha nenhuma alteração. Sinais vitais, PA em membro superior direito, 128 por 62. E membro superior esquerdo, 120 por 70. Tinha uma frequência de 72 batimentos por minuto. Peso 61 quilos, altura 1,65, que dava um IMC de 22. Aí aqui é um videozinho mostrando a pulsatilidade. Eu vou te pedir aquele favor. Você vai encher o peito de ar. Enche e prende. A gente percebe claramente que diminui. Solta e para de respirar com tudo solto. E claramente volta a aumentar a pulsatilidade na expiração. Tá certo? A gente percebe em decúbito dorsal aquele rastejo sistólico, toda a região axilar, da parte superior à parte inferior do tórax.
Muito bem. A gente percebe um claro rastejo sistólico, pegando toda aquela região axilar. Aí aqui o raio-x de tórax dele, né, do dia 21 de março, que foi próximo à sessão que a gente realizou o exame físico. Eu gostaria que alguém analisasse esse raio-x. Antônio Sérgio. Boa tarde. Me parece que a área cardíaca está um pouco aumentada, não sei. Isso aí eu não sei se o pessoal de São Paulo está vendo. Estou brincando. Mas obrigado pelo convite. O que a gente olha é o seguinte: primeiro é que se a gente olhar a parte mole, esse doente é um doente consumido, né? Que a gente quase não vê músculo, não vê nada, então isso já chama atenção, sinal de mau débito, né, pessoal? Então, assim, né, ainda mais sabendo da história como foi relatado, né? Mas vocês veem que efetivamente tem pouco músculo aí. Então, na verdade, me parece que está um pouquinho rodado, mas eu acho que dá para analisar o pulmão. Mas o que chama atenção logo de quem olha essa radiografia é o tamanho da área cardíaca. E já com aquele rastejo histórico que a gente viu no exame clínico, a gente imaginava que essa área cardíaca estivesse muito grande. Se a gente começar da periferia para o centro, o pulmão, eu não vejo o seio costoflênico esquerdo muito bem. Pelo menos eu não estou enxergando aqui, porque eu acho que a área cardíaca é tão grande, está ocupando todo esse espaço, embora ele tivesse condição de ter uma congestão e até um derrame pleural, mas como não tem a direita, que seria naturalmente o local em que a gente encontraria isso, não sei se tem algum derrame subpleural, mas não está me chamando a atenção, porque me parece que a pleura, se a gente prestar atenção aqui, ela não está espessada, né? Então eu acho que não tem. De qualquer maneira, o que a gente vê é o seguinte: existe uma nítida hipertensão veno-capilar pulmonar com linhas B de Kernel. A gente vê aqui umas linhazinhas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Fiquei na dúvida se não tinha depósito de hemosiderina nesse pulmão, né? Tem umas calcificações pela longa jornada de uma insuficiência cardíaca. Isso deve ser depósito de hemosiderina, significando que ele já tem essa hipertensão veno-capilar de longa data, né? E quando a gente vai para o hilo, a gente vê que os hilos efetivamente estão congestos, né? Estão bem congestos. E indo para a área cardíaca, a gente vê que a borda inferior direita ela está longe do centro da coluna, quer dizer, existem sinais de sobrecarga do átrio direito, tem nitidamente um duplo contorno, né, com o átrio esquerdo muito grande, né, empurrando a carina e o broncofonte para cima. A gente, esse arco superior direito, eu acho que tem veia cava aí, e um detalhe, né, me parece, essa bolinha que a gente está vendo aqui, isso aqui é ázigos. Então, isso é sinal, quando ela aparece tão saliente assim, significa o seguinte: tem hipertensão do lado direito da circulação. Então, isso é um ponto importante que a gente tem que analisar. Quando a gente vai para o lado esquerdo, a gente vê uma aorta pouco saliente. Achei curioso aquela impulsão que você mostrou no exame físico. Eu estava esperando mais alguma coisa ali, mas efetivamente a gente não vê. Quer dizer, essa aorta aqui que a gente vê, esse arco superior esquerdo, denota mau débito. Ela devia estar, ainda mais com um homem de 58 anos, né? 58, a gente deveria ter mais repercussão para ali. O arco médio está nitidamente abaulado, significa dizer que o lado direito tem hipertensão veno-arterial pulmonar, e o arco médio, a parte baixa do arco médio está ocupado pela auriculetra esquerda e um grande ventrículo esquerdo, possivelmente nessa projeção. Por aqui parece que tem aumento das duas cavidades, né? Tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, especialmente quando a gente vê essa rotação horária da área cardíaca, né, do coração. Quando vai para o perfil, aí fica mais fácil, a gente vê que efetivamente existe sobrecarga do ventrículo direito
e o ventrículo esquerdo ocupa toda essa área e já chama atenção, além desse catéter, que é o catéter de marca-passo, ele tem uma prótese, né? Ele tem uma prótese, eu efetivamente não estou conseguindo reconhecer essa prótese, tentei ver aqui em PA, mas não consegui ver, quer dizer, eu acho que o perfil confirma então que a gente tem um aumento muito grande da área cardíaca, às custas das 4 cavidades, principalmente do lado esquerdo, com hipertensão veno-arterial pulmonar e uma prótese metálica e um marca-passo. Pode dar sequência. O Antônio, fala. Posso fazer só um comentário? Como você quiser. Não, a descrição do Antônio Sérgio, ela é absolutamente plena. Na realidade, nós temos um aumento global da área cardíaca. Ele frisou bastante que, sobretudo, as custas de câmaras esquerdas, mas não exclusivamente, chamou atenção muito bem sobre os aspectos relacionados à hipertensão arterial e veno-capilar pulmonar, mas um dado que me chamou a atenção nessa teleradiografia é que o paciente não tem, em princípio, derrame pleural. Esse é um dado que chama atenção numa insuficiência cardíaca de aspecto global. E a gente observa claramente nas imagens feitas pelo paciente, que ele também não tem uma síndrome edemigênica. O que nos parece levar fundamentalmente para o aspecto de comprometimento de câmaras esquerdas de uma maneira muito exuberante, com hipertensão pulmonar, a proeminência das artérias pulmonares, tanto direita quanto esquerda, a esquerda superposta pela área cardíaca, mas mesmo assim o arco médio ele está proeminente, mas sem um grande aumento do ventrículo direito. Observe que no perfil esquerdo, eu diria, Antônio Sérgio, que o padrão ao perfil de sobrecarga de VD estaria no limite, com tanta hipertensão pulmonar e um ventrículo direito conseguindo, digamos assim, manter o status hemodinâmico do paciente sem insuficiência cardíaca direita. Isso me chamou a atenção. E acho que isso provavelmente ao longo da apresentação, quer pelos aspectos clínicos, mas por imagem, a gente possa compreender melhor. O outro aspecto que eu queria citar e elogiar é o magnífico exame cardiovascular que foi proposto ao paciente, não somente pelo que está documentado em termos de dados estetoacústicos, mas com métodos gráficos, com imagem. Isso não nos surpreende. Quem conhece a escola do Instituto Estadual de Cardiologia Luiz de Castro, em que o professor Dani seguramente é o grande pilar, sabe que a anamnese e o exame físico cardiovascular nessa instituição são levados em nível de excelência. Então eu queria frisar mais esse dado também. O marca-passo está bem evidente no PA. Com relação ao exame clínico, eu acho que tem algumas coisas interessantes, se a gente puder, já, como o Luiz já chamou a atenção, que é o seguinte, a gente escuta muito bem o clique, né, que deve ser, evidentemente, relacionado à prótese. E aí, quando a gente tem um exame físico como esse, que já chama atenção para uma insuficiência mitral grave, né? Por quê? Pelas características do sopro, terceira bolha, rofolar de fluxo, que não aumenta após uma manobra, depois da pausa compensadora. E aí, com esse clique audível, a gente vê que tem alguma coisa estranha, né? Porque como a gente já leu o título, a gente já tem o título, uma complicação mecânica depois da prótese, eu fico pensando, essa prótese está íntegra. Por causa do clique, né? Porque o que a gente poderia pensar numa insuficiência mitral por alguma restrição da abertura da prótese, que é uma prótese metálica, né? Então, isso eu acho que poderia já orientar o clínico no sentido de procurar alguma coisa estranha aí, porque efetivamente tem alguma coisa estranha em função de que o ruído de abertura da próstata.
Dá parabéns ao Dani, realmente só você consegue fazer isso. Foi, eu acho que o único herdeiro do Carvalho que consegue fazer tudo isso. O que eu vejo aqui é uma coisa que nós já pedimos há muito tempo para os cirurgiões. Um paciente numa troca valvar, provavelmente em fibrilação atrial, esse paciente deveria ter sido colocado um eletrodo epicárdico na parede posterior do ventrículo esquerdo para prevenir já essa insuficiência cardíaca dessa, com certeza, FA. Aquele arco médio, né? A gente não vê as duas, pelo menos daqui de longe, eu não estou vendo muito bem, mas parece mais relacionado ao tamanho do átrio esquerdo do que propriamente com a pulmonar. Mas uma coisa que chama atenção é que, embora a gente não veja a circulação pulmonar com clareza, né, mas a área cardíaca é uma área cardíaca enorme, né? A gente não tem o perfil. O átrio esquerdo é gigantesco, né? Nesse sentido. Quer dizer, essa imagem aqui é mais, do meu ponto de vista, é mais pela auriculeta esquerda do que pela artéria pulmonar, efetivamente. Eu não vou entrar em discussão com o Luiz Antônio, mas aquele ventrículo direito está crescido. A discussão é essa mesmo, é uma das coisas interessantes. Próximo, por favor. Esse é o perfil de 2014. Inclusive dá para ver bem a prótese, enfim. Algum comentário a mais, vocês dois, a respeito em relação à primeira? Não, eu chamaria a atenção que o paciente tem uma cardiopatia reumática. Em 1993, implanta-se uma prótese biológica por uma estenose mitral reumática. E esse paciente tem uma durabilidade de prótese mitral, ainda mais na cardiopatia reumática, bastante expressiva, consegue-se 11 anos. E esse paciente é operado novamente em 2011. Nós não sabemos exatamente em que instância clínica o paciente foi operado, mas seguramente havia todo um contexto de degeneração da estrutura protética. 3 anos depois, nós temos essa teleradiografia de tórax, e o Antônio Sérgio guardou um paralelismo claro entre ela e a última radiografia de tórax, um processo ongoing, provavelmente em evolução, mas que seguramente não é a imagem radiológica que a gente imagina ter um paciente portador de cardiopatia reumática em plano mitral, onde uma prótese entra em disfunção e é trocada. O paciente passa muito bem até 2017, 6 anos depois da segunda troca, mas observe que em 2014 há sinais inequívocos de uma cardiomegalia, provavelmente correlacionada, como o próprio título da sessão já nos chama a atenção, a este ato cirúrgico, ou em relação à técnica utilizada, ou em relação à prótese e, sobretudo, ao comportamento funcional dessa prótese. Vai ter um embloqueio anterior esquerdo com um padrão de BRE com embloqueio anterior esquerdo e vai piorar da insuficiência cardíaca. Entendeu? Isso é uma pena. Bom, esse eletro não está de bom padrão, mas foi o último que eu consegui de 2017, antes que ele colocasse o marca-passo, e aí todos os outros eletros, eu vou mostrar também, tem marca-passo. Então, se ficar difícil de avaliar esse eletro, porque o padrão não está bom, os outros são muito semelhantes. Então, a gente pode, de repente, passar o outro. Aqui aí está bem mais nítido. Isso, é um pouco mais nítido. E aí, Luiz Cláudio, você gostaria de fazer algum comentário nesse eletro? Que é igual, todos são idênticos. Você poderia fazer? Tem um quê, o ritmo aparentemente, eu não consigo ver, eu não consigo, tem uma P, tem onda P, parece FA, mas tem uma onda P, agora tem um negativo, uma Q negativa em D1, isso aí, se tivesse 2N com velocidade de 50, daria para ver uma espícula melhor, mas a princípio é um ritmo de uma fibrilação atrial. Não dá para ver a espícula do marca-passo. Não, ele não estava com marca-passo, isso ainda antes do marca-passo. Sem marca-passo, né? Então teria o embloqueio fascicular anterior esquerdo, que é negativo em D2, G3 em AVF, um padrão RS' em V1, quer dizer, um infarto de parede lateral
o Qzinho que me parece patológico, tanto em D1 quanto em V1, com um embloqueio fascicular anterior esquerdo. O que eu vejo assim de mais importante, o R não cresce de V1 até V2, V3, V4, não tem R, só vai aparecer um Rzinho em V6 que sugere por V6 ali um padrão de um QRS ainda estreito, né, com 150, 120, não dá para medir direito aqui o QRS quanto está não, mas não tem nada de muita alteração com STT normal. Você acha que pode ter um BAVT? Pode. Não, olha, eu não acredito que tenha... Não tem marca-passo. Então a frequência quase fixa de 50. Pode ter um bloqueio AV total aqui? Olha, eu vejo uma P ali em V6, aí depois você não vê a P. Então isso daí parece ser um BAV total em presença de uma fibrilação atrial. Olha, eu concordo com o Roberto, eu acrescentaria alguma coisa. Efetivamente, estou procurando aqui necrose, né? A zona inativa, mas eu tenho impressão que tem um Rzinho ali em V1. Me parece ser um complexo QRS. E isso aí é um aumento atrial direito, é um sinal de operose. Não está bem explícito, não, mas eu falaria mais. Olha só, tanto do átrio esquerdo, que ninguém fala nisso, do eletro, né, com essa assim, que parece ser uma onda de necrose em D1 e AVL, e depois lá em V1 e V2, eu acho que isso é sinal. Se eu tivesse que dar o laudo, eu diria o ritmo de fibrilação atrial, ficaria na dúvida se tem um BAVT aí, aí realmente com essa frequência. Diria que há sinais, tem o M-bloqueio e as sinais de sobrecarga tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo. O meu diagnóstico neste eletro, só para corroborar isso, é de fibrilação atrial, está com RR regular, com frequência baixa, quer dizer, uma fibrilação com alto grau de bloqueio, é um eixo desviado para a esquerda, caracterizando em bloqueio, e aquela interpretação de QR em precordiais direitas, aquilo ali foi mais por um potencial intracavitário de átrio direito, também interpretei dessa forma. Próximo, fala. Eu acho que ali em D1 e AVL isso chama atenção para o átrio esquerdo também. O átrio esquerdo também. Próximo. Aí esse já de dezembro 14, quer alguém interpretar? É um eletro bastante assemelhado ao anterior, com maior nitidez, a gente observa ectopias ventriculares, né? O que surge de novo, além da fibrilação atrial, uma resposta ventricular muito baixa, eu diria que dentro dos comemorativos clínicos, anatômicos, o perfil hemodinâmico do paciente, um padrão como esse, a indicação de uma estimulação cardíaca artificial com pace é fundamental, e o que me parece de novo nesse eletro é a presença de ectopias ventriculares. Tem algum outro? Bom, então, esse paciente até nessa circunstância, ele colocou o marca-passo, e na ergospirometria nós vamos ver já com o ritmo do marca-passo para não sobrecarregar. Muito bem. Então, mediante o que foi apresentado aqui, alguém gostaria então de dizer o que aconteceu, o que está, não está acontecendo, mas o que aconteceu com esse paciente, quais são as hipóteses diagnósticas até aqui? Alguém gostaria de falar? Nosso amigo? Vamos Luiz Antônio Campos. Vamos tentar falar, não em hipótese diagnóstica, mas vamos tentar construir um raciocínio clínico e hemodinâmico. Um homem de 58 anos, esses 58 anos em 2017, presumo, né? Não agora. Em 2017, né, Verônica? Isso. Em 2017. Não, 58 anos agora. Então, em 2017, ele tinha 56 anos de idade. Portanto, em 1993, quando ele faz a primeira cirurgia, ele tinha 26 anos de idade? Não, um pouco mais. 28, acho. Um pouco mais. Troca a válvula mitral, um diagnóstico de estenose mitral reumática, feito desde os 16 anos, torna-se sintomático, a prótese dura 11 anos.
e ele é novamente submetido a uma intervenção. A gente sempre tem que imaginar que essa retroca valvar, ela possa ter sido conduzida não em tempo hábil. Muitas vezes a gente acha que o paciente faz a disfunção e rapidamente ele é submetido a uma intervenção. Ele pode ter levado alguns anos em disfunção de prótese, pode ter feito todo um processo de remodelagem cavitária, notadamente de câmaras esquerdas, um padrão de hipertensão veno-capilar, eventualmente arterial pulmonar. Mas partindo do princípio que ele troca esta válvula, sem ter aquele aspecto anatômico de cardiopatia dilatada que nós vimos em 2014, em 2011, a gente tem que pensar, como eu já havia comentado, está no título da sessão, que a técnica cirúrgica, o implante da prótese, ou o próprio comportamento funcional dessa prótese possa ter gerado problemas. Ou seja, numa reoperação de plano mitral, pena que não tem nenhum cirurgião cardíaco aqui presente, mas um dos problemas que o cirurgião cardíaco enfrenta, ainda mais na cardiopatia reumática, com muita fibrocalcificação, muita inflamação, muitos tecidos aderidos, enfim, é que às vezes o anel mitral possa ser um anel mitral muito comprometido numa ressecção, numa segunda ressecção. Implanta-se uma prótese mecânica, que nós sabemos que o grande problema da prótese mecânica é a trombose. Observei que o paciente usava varfarin em dias alternados, chama atenção sobre essa dose, no homem jovem, mas emagrecido, a gente não tem o perfil hepático do paciente nem da função renal, enfim, imagino que esse 5 miligramas de varfarin a cada 48 horas pudesse estar aquém de um ideal de anticoagulação. Esse é o grande problema da prótese mecânica. Ainda mais em posição mitral, quando nós sabemos que toda a dinâmica de fluxo, gradiente de pressões, são altamente protrombóticas, ainda mais numa cardiopatia reumática. Mas nós temos que pensar também em algo relacionado ao anel valvar mitral, ressecado 2 vezes. E com implante de uma prótese mecânica, o Arnaldo conhece isso muito mais do que eu, cujo perfil, a maleabilidade, enfim, também são um pouco mais traumáticas para o implante do que uma prótese biológica, menos fisiológica. Ora, o exame clínico do paciente, como Antônio Sérgio chamou a atenção, sugere uma insuficiência mitral grave. Mas interessante, o sopro é mais audível no meso, ele vai até a região dorsal, mas tem uma irradiação para a carótida direita. Eu usaria uma expressão, digamos assim, um sopro bizarro, em termos de localização e em termos de irradiação, frente ao que a gente esperaria de uma disfunção protética mecânica mitral. Ou seja, eu espero muito mais um bloqueio do aparelho valvar do que uma insuficiência da prótese. Então, a minha hipótese nesse momento é que esse paciente possa ter um problema anátomo-funcional relacionado, obviamente, à prótese, mas não, eventualmente, ao funcionamento da prótese, mas à estrutura paravalvar mitral do esqueleto fibroso do coração, produzindo toda essa alteração anátomo-funcional. O que exatamente eu não tenho como formular, mas esse é o meu raciocínio clínico. Dani, eu concordo plenamente com o que o Luiz Antônio acabou de falar. Chama atenção novamente para o fato da gente ouvir o ruído da válvula. Então, isso chama atenção de que talvez essa integridade da válvula esteja preservada. A pergunta que eu faço é a seguinte: que tipo de prótese que ele colocou? Foi prótese duplo folheto? Foi duplo folheto. Duplo folheto. É uma prótese duplo folheto. É duplo folheto. Duplo folheto. Então, na verdade, um dos problemas, já que está no diagnóstico diferencial, exatamente é esse, né? Quer dizer, a gente saber da adequação da anticoagulação desse paciente, porque, eventualmente, uma trombose, né, ou um PANUS, né, que não está relacionado diretamente a trombose, possa interferir na abertura de um desses folhetos e promover uma insuficiência mitral muito grave. Isso, evidentemente, que a gente não pode afastar totalmente esse auxílio de um método de imagem que possa corroborar essa hipótese. Mas obviamente que isso tem que entrar no rol das nossas
perspectivas diagnósticas. Mas como o ruído de abertura eu tive a oportunidade de ouvir bem, graças a vocês, né, porque tem o registro que o Dani brilhantemente mostrou. Então, na verdade, eu fico pensando, como o Luiz Antônio, que alguma coisa na sustentação da válvula ocorreu. E o que a gente tem que levar em consideração é que esses pacientes com insuficiência mitral, eles suportam um volume de sangue dentro do ventrículo durante uma longa temporada. Então, o fato dele ter ficado assintomático de 2011 até 2017 não seria de todo surpreendente. Não seria. Quer dizer, ele poderia perfeitamente ter um problema mecânico ao lado paravalvar, né? Paravalvar, deiscência de ponto, de sutura. E a gente sabe que na medida que o tempo passa, isso aumenta, ele ainda tem fibrilação atrial. Quer dizer, então, na verdade, eu acho que isso deva ser efetivamente, ainda mais com o título, né? E aí a gente fica achando que deve ser uma ruptura, quer dizer, uma deiscência de sutura, ainda mais num doente já numa segunda reoperação, numa reoperação, eu acho que essa chance é muito grande. Uma outra hipótese que a gente poderia aventar, mas o raio-x não chama muita atenção, seria como é uma doença reumática, é uma separação do átrio do ventrículo e a formação de um pseudaneurisma que eu já vi com sopro, mas não com toda essa característica que foi demonstrada. E o que chama atenção para que haja efetivamente uma deiscência de sutura é a irradiação do sopro. Como ele tem uma área cardíaca muito grande, ocupa quase que o hemitórax esquerdo inteiro, e não é surpreendente para mim que a gente, como o Luiz Antônio chamou a atenção, da gente escutar o sopro na axila e até nas costas, mas também em cima. Tenho a impressão de que o sopro, essa irradiação seria mais para cima e para o dorso do que efetivamente para a axila. Só complementando em relação aos exames laboratoriais dele, ele fazia acompanhamento no ambulatório com a gente, o NR dele estava sempre no alvo, em relação à anticoagulação. Evandro. Primeiro, parabéns, Dani, parabéns. Muito obrigado. Eu não tenho dúvida que a gente está frente a uma disfunção protética, provavelmente periprotética. Mas tem um componente cardiomiopático muito acentuado, né? Seguramente esse ventrículo que sobreviveu a duas trocas valvares, não é isso? Ele já tem um grau de agressão, não é? E obviamente a grande dúvida que a gente às vezes fica, não é? Porque é comum ter não tão intenso do ponto de vista da hemodinâmica, não é? Parece que a insuficiência mitral é grave, mas parece que também tem um componente cardiomiopático. É uma dilatação bastante pronunciada que esse paciente tem, um crescimento tardio, longo, e com certeza isso vai ser um dos pontos importantes para a discussão. Parece que o ventrículo direito ainda permanece funcionante, normofuncionante, e muitas das vezes é esse momento que é a tragédia do paciente. O ventrículo direito tem sido uma câmara escondida, pouco discutida. Mas ela é o que coloca, às vezes, o paciente na cova, quando tem uma doença do lado esquerdo pronunciada. Então, provavelmente ele deve ter uma boa função ventricular direita, por tudo que foi falado aqui. E, obviamente, aqui esse padrão cardiomiopático com uma insuficiência mitral em cima, provavelmente importante, vai ser uma das coisas que a gente vai estar discutindo aqui. Eu acho que o posicionamento do Luiz Cláudio, ele está muito correto, né? Porque esse coração cardiomiopático que já passou por duas intervenções, já passou por duas extracorpóreas, já teve a perda do seu sustentação do aparelho valvar mitral, já tem um processo de remodelamento. Muito provavelmente a terapia de ressincronização possa ser uma coisa muito bem pensada, embora a gente sabe das dificuldades que é na fibrilação atrial.
não é? Então essa possibilidade de a gente ter uma abordagem Taylor, né? Ou seja, evitar mais uma agressão quando a gente quando a gente coloca o marca-passo, foi provavelmente o que deve ter pensado, só que tem que esse conhecimento é mais recente e isso evoluiu muito nos últimos 5 anos. Então aqui a fibrilação arterial atrapalha muito essa possibilidade, mas na época da cirurgia poderia ter pensado em ressincronizar. Bom, alguém mais gostaria de falar alguma coisa, dar mais uma opinião? Arnaldo, fala aí, meu querido. Eu queria que você estivesse aqui. Fala. Vocês já, o Luiz e o Antônio já praticamente esgotaram tudo. Eu só quero lembrar algumas coisas que podem acontecer. Primeiro, que é muito frequente o leak periprotético, o doente sair da sala com leak periprotético, tá? Um pequeno leak a gente vê normalmente após a extracorpórea, a gente espera um pouquinho, em geral ele some após a protamina. Outras coisas potenciais nesse paciente, o Luiz Antônio falou a disjunção atrioventricular. A disjunção atrioventricular é um acidente horrível na cirurgia, mas um pseudaneurisma pode acontecer numa falha dessa sutura em que não se englobou na sutura o átrio e o ventrículo. Mas tem algumas outras coisas interessantes que podem acontecer nesse paciente. Se o acesso cirúrgico for o acesso contemporâneo, que é o acesso transeptal, né? Os cirurgiões mais antigos eles faziam acesso do átrio esquerdo pelo átrio esquerdo. A tendência hoje em dia é fazer pelo átrio direito, abrir o septo interatrial e o cirurgião cai de cara com a mitral. Então, uma outra possibilidade de paciente ter eu não acho, mas é de ter uma CIA. Eu já vi alguns casos de CIA após implante de válvula mitral. E uma outra coisa importante que a gente não esqueceu de falar, embora não tenha exame físico, é a da insuficiência tricúspide associada a essa patologia mitral. É muito comum a insuficiência tricúspide não abordada na cirurgia, no doente com mitral. A gente sabe que hoje em dia o limiar para você mexer na tricúspide é muito menor do que antigamente, porque esses pacientes, quando têm que ser reoperados, o dano, a mortalidade é muito maior, a morbidade é muito maior. Então, basicamente essas coisas. E outra coisa que a gente chamou a atenção, um doente com lesão mitral isolada, a gente não vai esperar essa cardiomegalia toda, né? E mesmo o Evandro falou de 2 extracorpóreas, e habitualmente, se você opera a mitral num tempo hábil, o doente mantém o ventrículo normal por muitos anos, entendeu? Já que o Arnaldo chamou a atenção, o problema é esse tempo hábil. Nós fizemos um estudo lá no Laranjeiro e nós separamos 11 pacientes com insuficiência mitral que a gente tinha o exame deles completo do eco antes e depois da cirurgia. Esses doentes foram acompanhados durante, se eu não me engano, 3 anos. E o que a gente viu foi o seguinte, porque o que se dizia que se o diâmetro sistólico final do ventrículo pelo eco era acima de 51, o pessoal lá da África do Sul dizia que não tem uma recuperação, que esse coração ele não recuperava a função. O que nós vimos foi que 50% dos nossos pacientes eram 11, todos tinham um diâmetro sistólico acima de 51, 5 deles recuperaram a função. Aí nós procuramos saber o que o diferenciava dos outros. A única coisa que a gente conseguiu ver foi o tempo de sintoma, que é uma coisa bastante simples da gente lidar, mas que não dá, assim, como isso é subjetivo, né? É uma coisa horrível, né? Você perguntar para o doente, há quanto tempo o senhor sente falta de ar ou cansaço, né? Mas o que a gente viu é o seguinte, os pacientes que tinham uma história de sintoma, qualquer um, aí foi qualquer sintoma, ou cansaço ou falta de ar, com 48 meses de duração, todos recuperaram a função. Os que a gente não sabia e os que tinham mais de 48 meses de duração de sintoma, esses não recuperaram a função. Só lembrar que esses pacientes com leak periprotético, frequentemente eles fazem anemia hemolítica. E eu não sei se esse paciente tinha... eu já vi pacientes com leak periprotético serem investigados para via urinária por conta de hemoglobinúria.
Isso depois nós vamos mostrar também no decorrer da apresentação. Então nós vamos para o ecocardiograma e nós fizemos o seguinte: eu vou mostrar, todos os laudos são muito semelhantes para mostrar o diagnóstico, mas o eco mesmo vai ser mostrado durante o procedimento, porque para a gente, inclusive, não sobrecarregar e temos tempo de discussão. Então, o próximo slide, você poderia ler, então? O diagnóstico. O eco mais recente que a gente tem antes do procedimento, né? Que mostrava uma cardiomiopatia dilatada com aumento das 4 câmeras, função sistólica do VE preservada com disfunção sistólica do VD importante. Aqui no eco transtorácico mostrava uma possível estenose protética, insuficiência tricúspide com hipertensão arterial pulmonar leve, mas também subestimada pela disfunção do VD. E mostrava um importante shunt VEAD. Na realidade, esse paciente fez aquele defeito Gerbode, né? Na realidade, ele fez uma comunicação entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito. Foi isso. Isso vai ser mostrado, mas é um caso bastante interessante. Todos os outros, temos vários outros ecos que corroboram isso. Só tem o transesofágico aí que mostra, né, no caso, a prótese mitral com boa abertura, sem nenhuma restrição. E a questão do shunt. Segue em frente. Esse paciente, a gente tentou melhorar ele clinicamente. Eu fiz um teste, pedi que foi o Salvador fez uma avaliação funcional, um teste ergospirométrico, e eu pediria ao Dr. Ricardo Viváqua para mostrar para a gente. Agradecer ao Dene essa lembrança do professor Carvalho Azevedo. Nós convivemos décadas, só fono, era uma semiologia perfeita. E até agradecer também ao Evandro. O Evandro mandou para mim essa semana um nosológico publicado do arquivo. Mandei para você, né? Do arquivo brasileiro de cardiologia. Que temos também depois aí o procedimento que vai ter mostrado. Nesse slide, o Salvador começou o seguinte, com o pulso de oxigênio. O pulso de oxigênio que você veio, ele se relaciona com o volume sistólico. E na ascensão do pulso de oxigênio desse indivíduo até o pico do esforço foi considerada adequada. Porém, repare o seguinte, imediatamente após o pico, esse pulso de oxigênio não se sustenta, hein? Quer dizer, o volume sistólico cai muito abruptamente. Bom, mas vamos de frente, guardem isso. O seguinte, eu não sei, agora veja você, o consumo máximo de oxigênio desse paciente, 14 mililitros, ou seja, 4 METs, muito fraca tolerância. Mas, então, nós temos uma classe funcional grave, e nós, então, uma coisa vantajosa, ele fez um teste máximo, um teste diagnóstico, o seguinte. Bom, aqui o Salvador botou o limiar anaeróbio, muito bem, o limiar de Dulce. Hoje nós sabemos que o VO2 no limiar anaeróbio ele é considerado normal acima de 11 mililitros, portanto, um limiar ainda adequado. Vamos a outro. Depois, o seguinte também, ele só para mostrar a função ventilatória, ele não houve nenhum comprometimento ventilatório, soprou o pulmão no pico do esforço, sem problema. Vamos ao outro. Agora, vejam vocês o seguinte, da pressão. O que nos chamou, é o seguinte aí? Não, é o seguinte, a frequência e o marca-passo. O marca-passo está conduzindo direitinho. Vamos o seguinte, quero mostrar a vocês a pressão. Aí, só. Vejam vocês a pressão arterial sistólica desse indivíduo no exercício. Ele começou com 126 por 74 e terminou com 128 por 76. Realmente você vê que, em seguida, na recuperação passou para 142, uma decapitação da pressão arterial sistólica muito compatível com disfunção ventricular esquerda. Quando eu vejo essa decapitação da pressão arterial sistólica e vou lá, aquele pulso de oxigênio que eu mostrei a vocês agora há pouco aí, e que ele caiu muito abruptamente logo após o pico do esforço, ele começa a pensar uma disfunção central ao esforço. Vamos a outra. Agora,
interessantíssimo foi isso. O principal valor preditor, ou de que diferença prognóstica, é o Vervedor Slope. O Vervedor Slope dele é normal. Abaixo de 34 é normal, quer dizer, ele teve uma boa, aqui ó, a curva, a ventilação, aqui a produção de gás carbônico, ele teve uma boa ascensão, quer dizer, ele tem uma reserva respiratória muito boa. E um prognóstico, olha, então começamos a pensar assim, bom, esse indivíduo, outro seguinte aí, não só o slope, como também o OWES, é outro padrão de eficiência ventilatória também normal. Ambos parâmetros preditores de, você dizer, uma evolução favorável a médio prazo. Uma inferência prognóstica favorável a médio prazo. Então, a pessoa pensar, bom, um paciente desse, grave, com baixa tolerância e com valores preditores tão favoráveis, nós temos que investir no diagnóstico e até no tratamento dele. Então, vamos seguinte aí. Bom, agora, antes de falar no resto, alguém quer falar no eletro? É só para mostrar realmente, ele estava sob o ritmo do marca-passo e frequências cardíacas, pelo que a gente vê, sempre muito baixas. Isso também deve ter tido alguma interferência nesse desempenho dele, né? Próximo. Isso. Bom, então desculpe, agora eu vou terminar. Então em conclusão, nós temos o seguinte: esse indivíduo, ele teve, além então de um pulso de oxigênio praticamente descendente após o pico do esforço, uma decapitação da pressão arterial sistólica e um limiar anaeróbio potencialmente muito alto. Ele alcançou 80% do VO2 max previsto. Ele teve uma grande inaptação à elevação da lactoacidemia ao esforço. Então, nós podemos inferir que a causa dessa baixa tolerância foi dupla. Um misto de redução da capacidade oxidativa muscular periférica, sarcopenia talvez, não sabemos, e também outro foi a disfunção ventricular esquerda no pico do esforço, uma causa dupla de disfunção ventricular e captação periférica de oxigênio, merecendo o quê? Exercício de resistência e talvez um alívio da pré-carga, né? Muito bem, agradeço. Então, em função disso... Bom, a primeira vez que eu vi eu acho que foi em 2000... Não, foi depois, o relatório cirúrgico mostra que foi depois na segunda cirurgia ele não tinha. Você tem alguns ecocardiogramas de segmento. Sim. Ele começa a apresentar essa alteração quando? Depois da segunda cirurgia de troca valvar, foi em 2011. Tá, aí ele tem esse defeito que as pessoas não caracterizaram como grave. Sim. Né? E ele já tinha um padrão cardiomiopático. O que na realidade aconteceu é que esse paciente já tinha chegado à minha mão ali, pódico 2015 e tal, mas eu fiquei um pouco receoso da indicação cirúrgica, porque seria uma terceira cirurgia e já num tecido, digamos assim, friável. Eu achava que a coisa talvez não fosse bem. Então eu conversei com o Montenegro, com o Edgar, da possibilidade de se tentar alguma coisa percutânea. E a analogia foi já que eles muitas vezes fazem nessas disfunções paraprotéticas, nos leaks paraprotéticos aórticos, eles conseguem plugar isto e resolver e evitar, evidentemente, a cirurgia. Eu chamei eles e perguntei o que vocês podem me ajudar, porque eu acho que uma terceira cirurgia aqui teria um fator complicador muito grande pelo prognóstico cirúrgico, e eu acho que o tecido ali está muito comprometido. Então, fala. Fala. Não, para explicar o que é o defeito Gerblach. É o seguinte, a válvula tricúspide, ela é implantação um pouco mais baixa que a mitral, tá? Ela é mais apical. Então, se você tiver uma comunicação, uma perfuração do véia próximo do septo membranoso e do septo interatrial, pode haver um shunt, então, do ventrículo esquerdo para o ato direito. Isso dá uma grande sobrecarga de volume das cavidades direitas. Isso. Vamos lá, então. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu trouxe uma figurinha aqui para a gente poder ver o que é o defeito. Na verdade, a gente tem, como acabou de ser descrito, na verdade, a gente tem
uma comunicação do VE para o átrio direito, tem 3 tipos de apresentação de Gerbode: supraanular, acima da tricúspide, entre a tricúspide, abaixo da tricúspide, ou intermediário, que você tem o acesso tanto por cima quanto por baixo. Esse paciente, na verdade, o que a gente observou é que, quando a gente via o eco, a mitral estava implantada muito alta, a válvula mitral, porque provavelmente ele já vinha de um processo cirúrgico, o cirurgião não conseguiu implantar o nível mitral, o implante da mitral foi alto, então a distância entre a tricúspide e a mitral é muito alta. E, então, era uma apresentação do tipo supravalvular. Essa é a imagem da ecocardiografia, do procedimento. A gente consegue ver a imagem, o refluxo do ventrículo esquerdo para dentro do átrio direito. Coincidentemente, esse ano, eu tive a oportunidade de participar de uma sessão... Você pode voltar para mim? Só para a gente poder ver de novo, né? Coincidentemente, esse ano, eu tive a oportunidade de participar de uma sessão que chamava Closing Holes, num congresso internacional, e o primeiro caso apresentado foi um caso de Gerbode, um mexicano, um fechamento percutâneo do Gerbode por um médico mexicano. E quando eu vi o caso que o Dani propôs, a gente avaliou a possibilidade desse fechamento percutâneo, uma vez que a cirurgia contraindicou a terceira cirurgia. Ou seja, isso era um caso compassivo de um paciente evoluindo mal, contraindicado pela cirurgia, inoperável, então a gente propôs uma abordagem percutânea desse tipo de defeito. Aqui, comparando só com a angiografia, então nesse caso aqui, esse catéter, o pigtail, está descendo pela aorta, atravessando a válvula aórtica. A gente tem a válvula metálica em posição mitral, de 2 discos, o catéter de pigtail posicionado aqui dentro, e a gente vai ver agora o refluxo que a gente viu na ecocardiografia, agora na angiografia. A gente nota um refluxo de contraste passando do ventrículo esquerdo para o átrio direito. Bem, o acesso foi feito, na verdade, a gente puncionou a artéria femoral esquerda, subimos com o catéter, fizemos uma volta no arco aórtico, atravessamos a válvula aórtica. Atravessamos a válvula aórtica, a gente passou com o guia do ventrículo esquerdo para o átrio direito, ele atravessa o átrio direito, e aqui a gente deu um pouco de sorte, porque ele desceu direto para a suprahepática. No caso do caso mexicano, o guia desceu para o ventrículo direito e foi parar na pulmonar. Então ele teve que ir até a pulmonar para capturar o guia. Então o guia está posicionado aqui na suprahepática, já atravessando o defeito. A gente captura o guia, funcionou a veia femoral direita, capturou o guia, puxou o guia para fora pela veia femoral direita e criamos um circuito arteriovenoso, entrando pelo lado esquerdo, pela artéria, e saindo pelo lado direito, pela veia. Uma vez feito isso, a decisão é abordar do lado venoso para o lado arterial. Então, a gente agora subindo com o catéter de entrega pela veia femoral direita. Nota que o catéter sobe, vai até o átrio direito, atravessa o defeito, passa por baixo da válvula metálica implantada em posição mitral e sai lá na aorta. Então, o catéter de entrega da prótese está posicionado. Essa foi a prótese implantada. A ideia era implantar uma prótese de CIV, só que o defeito era grande, a gente não tinha a prótese de CIV do tamanho adequado. Então, nós implantamos uma prótese de CIA, um uso não dedicado da prótese. Isso depois acabou acarretando algumas coisas que a gente já imaginava que podia acontecer, mas a gente fechou o defeito com uma prótese de CIA. Aqui a prótese, eu vou liberar o filme. Aqui a prótese de CIA, então, na verdade, a prótese estava aqui ao nível da válvula aórtica. Eu vou abrir o lado esquerdo, o disco esquerdo da prótese e puxar até o defeito. Então, notem, abrindo o disco esquerdo, olha como vai travar o folheto da mitral. Travou o folheto da mitral, ó, passou pela mitral até chegar no defeito, do lado esquerdo do defeito. Quando o disco chegou do lado esquerdo do defeito, ele para, a prótese não progride mais, e a gente vai partir para a segunda fase de liberação do dispositivo da prótese para fechar o lado direito. Então, a prótese já implantada do lado esquerdo, a gente posiciona a prótese do lado direito agora, abrindo o meio da prótese e o disco direito. Então, implantado o disco direito. Aqui a sensação é que elas estão muito próximas, mas na verdade é a projeção. A gente vai fazer uma projeção mais à frente, vocês vão ver que a prótese não está tão perto
da prótese metálica. É lógico que isso tudo é feito com controle ecocardiográfico per procedimento para que a gente tenha mais segurança. O posicionamento da prótese pela ecocardiografia, notem, é a mesma imagem, né? A prótese metálica em posição mitral e o posicionamento acompanhado na ecocardiografia. Quem me acompanhou nesse procedimento foi o Maximiliano Lacoste, tem muita experiência também com intervenção estrutural, que deu mais segurança para esse tipo de abordagem. Antes da liberação, a gente checa se a prótese está bem fixa no defeito, faz um tug test, dá as pequenas puxadas para ver se ela está bem firme, porque na hora que a gente... Até esse momento, a prótese pode ser totalmente recapturada. É uma prótese muito amigável, você tem como retornar com o catéter e puxar ela totalmente para dentro do catéter. Então, uma vez definido que ela está fixa, que não vai migrar, a gente decide pela liberação. Aqui é a liberação final da prótese. A prótese está totalmente liberada a partir desse momento. O que chama atenção a partir daqui é que essa filmagem é muito boa, porque aqui a gente vê o perfeito posicionamento da prótese metálica em posição mitral e a prótese implantada na fístula veatro direito, e a relação de uma com a outra é o balanço da prótese. Nota como a prótese balança, né, mais do que habitualmente a gente vê em próteses implantadas em defeitos septais atriais ou em defeitos ventriculares, mas a prótese muito fixa. E o que chama a atenção na ecocardiografia, prótese implantada, acompanhamento ecocardiográfico. O que chama a atenção na ecocardiografia é o shunt por dentro da prótese. Existe um shunt por dentro da prótese. Em volta não tinha shunt, mas a gente tinha um shunt por dentro da prótese, um fluxo por dentro da prótese. É uma prótese, na verdade, de CA, que foi fabricada para ser implantada entre duas cavidades não tão alta pressão, principalmente de baixa pressão, entre ato esquerdo e ato direito. E a gente implantou em uma cavidade de altíssima pressão e a cavidade de baixíssima pressão do coração, entre o VE e o átrio direito. Por conta disso que a gente ficou com esse fluxo por dentro da prótese. E a gente nota também, não só na ecocardiografia, como a gente vê a mesma imagem na ventriculografia, a gente nota o fluxo por dentro da prótese. Existe um fluxo de contraste, no caso aqui, por dentro da prótese. Bem, esse paciente aqui é uma imagem para a gente, novamente, repetir aqui, ver o resultado final do implante da prótese. A ecocardiografia nos chamava a atenção disso, que o fluxo era por dentro do dispositivo. E aqui a gente tem o segmento de 2 meses depois. O fluxo praticamente desaparece por dentro da prótese, e aqui a prótese mitral, os 2 refluxos dela. Só lembrando que, na verdade, no transesofágico, e aqui a gente confirmou, falava que tinha sinais de plastia tricúspide. A nossa sensação foi a mesma. A prótese estava normal funcionante e a tricúspide foi feita uma plastia, e a regurgitação tricúspide agora, no procedimento, nesse segmento, era discreta, não era importante. Então esse aqui foi o resultado agora de 60 dias, de uma semana atrás aproximadamente. A gente nota a prótese praticamente sem fluxo nenhum, praticamente já reendocardizada e ocluindo o defeito. Esse paciente foi para casa essa semana. Então a foto do segmento de 60 dias. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Eu queria comentar um dado interessante que eu não consegui explicar. Não sei se vocês perceberam no início da apresentação que ele tinha uma pulsatilidade arterial aumentada, que aumentava com a expiração. E, no entanto, não tinha nada que justificasse isso. Conversando agora com o Edgar teve uma ideia muito interessante. Na realidade, aquela pulsatilidade devia ser uma pulsatilidade venosa, mas que se comportava como arterial, porque era o ventrículo esquerdo que jogava para o lado direito e dava aquela pulsatilidade. Quer dizer, na realidade, era uma pulsatilidade venosa que se comportava como arterial, porque era um fluxo não para o ato esquerdo, e sim um fluxo para dentro do ato direito. E nem era do ventrículo direito para o ato direito. Então, realmente, é um dado semiológico interessante que eu não consegui explicar, e o Edgar disse, não, o motivo é esse, realmente o motivo é esse. Fala. Se você tem que a gente utilizar para fazer fono, seguramente você teria feito o diagnóstico diferencial, se colocasse aqueles transdutores
e a gente veria, né, tanto a pulsação arterial quanto a venosa. A venosa. Você sabe que eu não tenho, mas eles acabaram. Eu acho que quem tem é o CEQEF. O CEQEF eu já falei com ele, implorei e tal, mas ele não me dá o negócio. Bom, então era isso que a gente queria mostrar. Quer dizer, é um caso difícil, um caso raro, né? Acredito que seja um gerbode, e que com uma resolução que se evitou uma cirurgia que, obviamente, acho que seria desastrosa para esse paciente, né? Muito obrigado a todos, espero que tenham aproveitado.